Caminhoneiro salva mulher grávida na estrada e se espanta ao ver uma foto dele na casa dela. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Lucas dirigia sua caminhonete pela rodovia gelada, enfrentando a neve intensa que caía sem trégua. O vento forte sacudia a cabine, mas lá dentro estava aquecido. Ele desviava o olhar de vez em quando para a foto de Helena, sua esposa, pendurada no espelho retrovisor. O sorriso dela o enchia de calor, lembrando-o de que o Natal estava perto. Depois de meses cruzando o país, finalmente voltava para casa, ansioso por surpreendê-la com um presente especial. Assim que parou num ponto de descanso, Lucas decidiu caminhar o restante do trajeto a pé. Enquanto seguia pelas ruas, uma onda de nostalgia tomou conta de seus pensamentos. Fazia tempo que havia partido, e naquela tarde, a cidade exibia um ar natalino cheia de decorações festivas. Pessoas transitavam com sorrisos e sacolas, trocando cumprimentos calorosos. Com o coração cheio de expectativa, Lucas acelerou o passo rumo ao prédio onde morava. Ele imaginava a cena em que entraria em casa, presente na mão, encontrando Helena provavelmente na cozinha, preparando algo gostoso para o Natal. A ideia o fez sorrir. Ao chegar ao complexo de apartamentos, saudou alguns conhecidos no corredor. Passou pelo senhor Teixeira, um vizinho idoso sempre simpático. "Lucas", disse o senhor num cumprimento amistoso. "De volta bem a tempo do Natal, não é?" "Sim", respondeu Lucas, retribuindo o sorriso. "O tempo não está dos melhores, mas nada me impediria de chegar hoje." Ele também ajudou uma jovem mãe a subir o carrinho de bebê pelas escadas, o que lhe valeu um agradecimento aliviado. Depois disso, alcançou a porta do seu apartamento. Sentindo-se travesso, tocou a campainha e se escondeu atrás da parede, esperando ouvir a voz surpresa de Helena. No entanto, não ouviu nada, nenhum ruído sequer. Perplexo, tocou a campainha outra vez. O mesmo silêncio. "Helena?", chamou batendo a porta. "Você está aí?" Preocupado, pegou as chaves no bolso e abriu a porta. Entrou num corredor frio e escuro. "Voltei, meu amor, surpresa!" Tentou soar animado, mas apenas o eco de sua voz o respondeu. Andou pelo apartamento e não encontrou nenhum vestígio recente de Helena. A sala estava arrumada, porém sem uso. Na cozinha, nenhuma panela ou prato. No quarto, a cama estava perfeitamente feita, coberta por uma camada de poeira que indicava ausência prolongada. "Onde você foi?", murmurou sentindo um aperto. Ao procurar o celular para ligar para ela, notou a bateria zerada. Jogou-o sobre a mesinha, frustrado. Foi quando avistou um pedaço de papel com a caligrafia de Helena. "Me perdoe, não deu certo. Descobri que mereço mais. Encontrei outra pessoa e estou feliz agora. Desejo que você também encontre felicidade. Adeus." Aquilo atingiu Lucas como uma bofetada. Releu várias vezes, incrédulo. Num ato de revolta, amassou a folha e a atirou contra a parede. "O que isso significa?", gritou a voz embargada. Sentado no sofá, sentiu a solidão o dominar. Cada objeto naquela casa trazia lembranças de Helena. As fotos, os enfeites de Natal guardados, o perfume que ainda pairava no ar. Mas ela se fora, e ele não tinha a menor ideia de seu paradeiro. Quando conseguiu se recompor, lembrou-se do local onde Helena trabalhava, a lanchonete em que se conheceram. 2 anos antes, ela tentava operar o caixa, ansiosa e atrapalhada, enquanto clientes reclamavam. Lucas se apresentara, oferecendo ajuda e palavras de incentivo. Entre conversas e risadas, haviam se apaixonado. Agora, ele esperava encontrá-la lá, mesmo sem muita esperança. Entrou na lanchonete e o atendente, Jorge, ficou tenso ao vê-lo. "Helena está por aqui?", perguntou Lucas, tentando disfarçar a ansiedade. "Eu não sei." Foi tudo que Jorge conseguiu balbuciar antes de sair e chamar a gerente, Lara. Lara, por sua vez, explicou que Helena não aparecera para trabalhar, ou que havia saído e não dera mais notícias. "Sinto muito, Lucas, de verdade", disse a mulher pesarosa. Sem rumo, Lucas saiu, sentindo-se ainda mais confuso. Voltou às ruas gélidas, rememorando como Helena passara a agir diferente nos últimos tempos. Já suspeitava de algo, mas não imaginava que ela o abandonaria dessa forma.
Em busca de respostas, foi até um restaurante francês onde costumava ir com Helena nas datas especiais. Ali, presenciou a cena que despedaçaria suas últimas ilusões. Helena saía pela porta, acompanhada de Mauro, um homem alto, elegante, dono de restaurantes caros e conhecido por um passado suspeito. Ele abria a porta de uma Mercedes prateada para ela. Lucas sentiu o mundo girar. Porque Helena, tão doce e verdadeira, escolheria Mauro, cuja fama incluía falcatruas financeiras e possível envolvimento com o crime. Atordoado, Lucas tentou segui-los, mas o carro sumiu na escuridão. Ficou parado na neve com o vento frio fustigando seu rosto, enquanto lágrimas ardidas se formavam em seus olhos. Nos dias que se seguiram, Lucas se entregou à bebida. Trancado no apartamento, revivia mentalmente seus momentos com Helena. Tentava entender em que ponto a havia perdido. Cada barulho, o ranger do assoalho, a brisa na janela, o fazia pular, na esperança de que ela retornasse. Mas tudo não passava de vazio. Certa madrugada, delirando, pensou ver Helena na janela e quase caiu ao tentar chegar até ela. Felizmente, o barulho alertou o vizinho, Sr. Teixeira, que foi bater à porta. "Lucas, está tudo bem?" perguntou aflito. Lucas, de olhos turvos, abriu a porta. "Desculpe, senhor, Teixeira, estou um lixo", confessou. "Helena foi embora, não sei por que viver. Quer beber comigo?" O idoso entrou, analisando o caos. "Meu rapaz, não faça isso consigo. A vida não acabou", disse com uma calma benevolente. "Às vezes as pessoas se vão porque não eram para ficar, e não há nada que possamos fazer a não ser seguir adiante." Lucas murmurou algo sobre não ver sentido em viver sem Helena. Sênior Teixeira tocou o ombro dele, solidário. "As pessoas são imprevisíveis, Lucas. Se ela te deixou, não é sua culpa ter crescido órfão ou não ter a mesma posição financeira do novo companheiro dela. Não se culpe, ela tomou a decisão dela. A vida continua, meu filho." Sentindo o efeito de suas palavras, Lucas tomou um banho rápido e, logo em seguida, decidiu sair da cidade para não incomodar mais o vizinho naquela noite de Natal. "Desculpe qualquer incômodo. Vou pegar a estrada, não aguento ficar aqui", comunicou. Sênior Teixeira apenas assentiu, desejando-lhe um Natal o menos doloroso possível. Na véspera de Natal, enquanto tantas famílias se reuniam, Lucas dirigia sozinho pela estrada coberta de neve. O som de músicas natalinas no rádio parecia zombar de seu humor. Para espantar a melancolia, ergueu um copo de suco de uva e fez um brinde irônico a si mesmo. 2 semanas depois, já no começo de janeiro, voltou à cidade, mas a sua única preocupação era encher o tanque de combustível. Parou num posto, desceu em meio ao vento cortante e encaminhou-se à loja de conveniência para pagar. Foi quando um funcionário surgiu correndo, em pânico, pedindo ajuda. "Uma mulher está em trabalho de parto e não conseguimos ambulância a tempo." Lucas se aproximou e viu a mulher no chão, gemendo e suando frio. "Ela vai ter o bebê aqui?" exclamou atordoado. "Vocês ligaram para a emergência?" "Sim, mas houve um acidente na rodovia. Pode demorar. Você pode levá-la com sua caminhonete?" Ele concordou prontamente desde que abastecessem rápido seu veículo. Pegou a mulher com cuidado e a acomodou no assento do carona. "Respire, vamos para o hospital agora, vai ficar tudo bem", assegurou enquanto ligava o motor. No caminho, ela o fitou, soltando entre gemidos. "Estevão, você está vivo?" "Sinto muito, não sou Estevão." "Aguente firme", respondeu, acelerando o máximo que podia, sem pôr em risco a segurança deles. Quando chegaram ao hospital, Lucas a entregou aos médicos, que a levaram às pressas para a sala de parto. Ele ficou ali, pensativo, com a imagem da mulher chamando-o por outro nome. Seria delírio causado pela dor? A expressão dela fora muito intensa. Inquieto, Lucas decidiu voltar ao hospital no dia seguinte. A enfermeira o reconheceu e perguntou divertida: "Por que não contou que era o pai?" Sua esposa disse que o marido a trouxe. Ele piscou confuso. "Hã? Eu não sou o marido dela. Acho que ela me confundiu." A enfermeira, ainda achando tudo engraçado, esclareceu que a mulher se chamava Sara e estava na UTI, pois perdera muito sangue. O bebê estava bem.
Pode visitá-la em 3 dias, disse a enfermeira, olhando-o com curiosidade. No dia marcado, Lucas voltou e encontrou Sara sentada, pálida e fragilizada. Por alguns instantes, nenhum dos dois sabia o que dizer. De repente, ela o abraçou, chorando. Estevão, me perdoa. Ele a afastou delicadamente. Desculpe, mas não sou Estevão. Meu nome é Lucas, explicou, mostrando sua identidade. Eu só a trouxe para o hospital. Sara desabou em lágrimas. Pensei que fosse um milagre de Natal. Você se parece tanto com ele. Lamentou, soluçando. Meu marido, Estevão, morreu há alguns meses. Ela contou que Estevão era empreendedor e possuía uma empresa de transporte. Tinha um velho amigo, Bruno, ex-presidiário, que Estevão tentava ajudar, mas Bruno ambicionava assumir a gerência do negócio e se ressentiu de não receber essa confiança. Tensionou a relação até convidar Estevão para pescar, onde tudo terminou em tragédia. Bruno alegava que Estevão se afogara acidentalmente, mas Sara suspeitava de um crime. Com a morte de Estevão, Bruno passou a assediá-la, insistindo em casamento, dizendo que cuidaria do bebê. Ela recusou. Ele se enfureceu. Certo dia, ela fugiu quando o carro dele quebrou na mata. Ele agarrou sua jaqueta, que acabou rasgada. Sem o agasalho, ela vagou no frio até desmaiar no posto onde Lucas a socorreu. Obrigada por me salvar, disse ela, enxugando os olhos. Não sei o que teria acontecido se você não aparecesse. Lucas se despediu, prometendo ajudá-la quando ela tivesse alta. Ao sair, seu coração pesava, tentando processar tudo o que ouvira. Incomodado pela referência a Estevão, tão parecido com ele, Lucas foi ao orfanato onde cresceu para buscar informações. A diretora, Dona Sofia, revelou que ele tinha um irmão gêmeo e que, no caos da época, foram forçados a entregar o outro bebê a uma família, que pouco depois se desfez e devolveu o menino a outro orfanato distante. Nenhuma notícia adicional chegara. Sempre sentimos muito, disse a diretora, pesarosa. Lamento não termos conseguido reuni-los. O impacto da descoberta deixou Lucas em choque. Seu irmão gêmeo, Estevão, estivera tão perto e agora estava morto. Naquele dia, saiu do orfanato atordoado, sentindo que a vida lhe pregara mais uma peça cruel. Não demorou para Sara ligar. Estava de alta e não tinha quem a levasse para casa. Lucas atendeu prontamente, indo buscá-la. Viu-a sair, carregando nos braços o bebê, Caio, de olhinhos curiosos. A caminho, conversaram um pouco, pois ela ainda se recuperava. Obrigada de novo, disse ela num tom grato. Não sei o que seria de mim sem essa ajuda. Fique tranquila, ele a tranquilizou. Pode contar comigo. O apartamento de Sara ficava numa área simples, mas relativamente perto do prédio onde funcionava a empresa de transporte que Estevão fundara. Agora, o negócio estava ilegalmente nas mãos de Bruno, que falsificara documentos e afastara os funcionários leais ao antigo dono. Quando chegaram, avistaram Bruno na calçada, de casaco preto e óculos escuros, com ar ameaçador. Ao notá-la, ele fez um aceno sinistro. Lucas evitou ser reconhecido, entrando rapidamente no prédio. Lá dentro, trancaram a porta. Foi então que Lucas notou uma foto de Estevão sobre a cômoda. Ele era a cópia exata de Lucas. Finalmente entendia por que Sara o confundira no hospital. Uma batida forte ressoou na porta. Sara espiou pelo olho mágico. É o Bruno, sussurrou tensa. Lucas ligou o gravador de voz no celular e pediu que ela fosse para o quarto com Caio. Depois, abriu a porta. Bruno, disse Lucas em tom comedido. O que faz aqui? O homem empalideceu, chegou a cambalear para trás. Você devia estar morto, exclamou incrédulo. Lucas deu um sorriso frio. Como assim? Está surpreso que eu tenha sobrevivido? Em pânico, Bruno começou a confessar. Eu o empurrei do barco, sim, foi um acidente. Eu pensei que ele não fosse voltar. Dominado pela fúria, Lucas o agarrou pela gola e deu um soco. Achou que eu não ia descobrir? Rugiu, fingindo ser Estevão. Bruno despencou no chão chorando. Lucas recuou para ligar a polícia, que chegou em poucos minutos. Ele lhes entregou a gravação e explicou que Bruno admitira o homicídio. Sob o efeito do choque, Bruno tentou se retratar, mas os oficiais o levaram para a delegacia. Sara, vendo a movimentação,
correu para Lucas e abraçou-o. Obrigada, obrigada, repetia enquanto lágrimas escorriam. A investigação durou semanas. A acusação quase se complicou por falta de provas diretas, mas 2 pescadores idosos testemunharam ter visto Bruno atirar o corpo ao rio. Com isso, o juiz sentenciou Bruno a 25 anos de prisão. Durante o julgamento, Bruno tentou alegar insanidade ou que estava brincando, mas nada convenceu o júri. Quando a sentença foi lida, Sara respirou aliviada. Olhou para Lucas. E agora? O que faço com a empresa de Estevão? Não posso deixá-la afundar, mas não sei administrar. Ele pousou a mão no ombro dela. Eu estava precisando de uma mudança. Posso cuidar do negócio se você confiar em mim. Tomada por impulso, ela o beijou. Lucas retribuiu, e por alguns minutos ficaram sob a chuva fria, abraçados, sentindo que estavam cada qual encontrando um novo caminho. 6 meses se passaram e o Natal reapareceu trazendo enfeites, luzes e uma atmosfera de esperança. Lucas e Sara haviam oficializado o casamento 3 meses antes, conciliando a rotina entre o apartamento dele e o dela. Porém, resolveram passar o Natal na casa do Senhor, Teixeira, que os recebera de braços abertos. O ambiente era acolhedor, com uma árvore enfeitada, música suave e a mesa posta. Caio, maiorzinho, já engatinhava por todos os cantos, enrolando-se em fios de pisca-pisca. O senhor Teixeira enxugou uma lágrima de emoção. É lindo ver vocês. 1 ano atrás, nós 2, Lucas, estávamos naquela sua sala vazia. E agora olha só, família reunida. Eles brindaram com champanhe. Lucas ergueu a taça. Quero agradecer a você, senhor Teixeira, por me impedir de cometer loucuras. Se não fosse sua ajuda, eu teria perdido a chance de conhecer a Sara e de ajudá-la. O idoso deu de ombros emocionado. A felicidade de todos nós. E ergueu a taça mais alto. A presença do Senhor. Teixeira tornou-se frequente na vida do casal. Para ele, visitar Lucas e Sara era um bálsamo. Distraía-se na companhia de Caio, a quem tratava como neto. Muitas vezes, ajudava com conselhos, cozinhava para eles ou simplesmente passava tardes contando histórias de seu passado. Certa noite, Lucas decidiu sair para jantar com a família num restaurante tranquilo. Foram ele, Sara, Caio e Sr. Teixeira. Assim que se acomodaram, Lucas notou uma garçonete observando-os de longe. Helena, sua ex-esposa. Ela se aproximou carregando o bloco de anotações, parecendo nervosa. Oi, Lucas. Faz tempo, cumprimentou olhando discretamente para Sara e Caio. Ele respondeu com serenidade. Helena, tudo bem, não há nada para explicar. O passado já passou. Helena assentiu, aliviada por não haver hostilidade. Fico feliz que esteja bem, disse, despedindo-se e indo buscar os pedidos. Sr. Teixeira, percebendo o clima, dirigiu-se a Lucas. Você agiu com muita dignidade. Às vezes a vida nos põe em situações complicadas, mas o que importa é seguir em frente. Lucas sorriu olhando para Sara, que distraía Caio no colo. O que vale mesmo é o presente. Depois da refeição, Helena trouxe a conta e trocou um breve olhar com Lucas antes de se afastar. Ele pagou, deixando uma gorjeta generosa, e eles foram embora com o coração em paz. Nos meses seguintes, Lucas e Sara administraram a empresa de transporte com dedicação, contratando funcionários confiáveis e afastando qualquer sombra das falcatruas de Bruno. O negócio prosperou, prestando serviços de qualidade a diversos clientes. Alguns ex-funcionários que trabalharam com Estevão chegaram a agradecer. Bom ver que o legado do Estevão não foi enterrado. Ele ficaria orgulhoso. Lucas apertava suas mãos emocionado, sentindo estar cumprindo uma missão em nome do irmão que pouco conheceu. Quando Caio completou 1 ano, fizeram uma festinha. Sr. Teixeira era o convidado de honra, sendo praticamente o avô da criança. Enquanto acendiam a velinha, o idoso sussurrou para Lucas. Ver vocês assim renova minha fé na vida. Lucas devolveu o sorriso, e eu renovo a minha fé a cada dia que vejo esse menino crescer. Certa tarde, Lucas recebeu uma mensagem de Helena pedindo para conversar. Eles se encontraram num café modesto. Ela parecia nervosa, mas decidida. Preciso dizer que sinto muito pelo que fiz. Não espero seu perdão,
mas queria que soubesse do meu arrependimento. Lucas suspirou. Você fez o que achou certo na época. Achei que meu mundo tinha acabado, mas aconteceu tudo aquilo para me levar aonde estou agora. Conversaram um pouco, fechando aquele capítulo em respeito mútuo. Ao se despedir, Helena parecia aliviada. Lucas voltou para casa sentindo-se leve. Quando chegou, Sara notou algo diferente nele. Você parece estar em paz. Tive um encontro com Helena, dissemos adeus, sem mágoas. Sara sorriu e o abraçou. Caio apareceu agarrando-se às pernas do pai. Papai, brinca comigo? Passaram-se mais meses e Lucas se acostumou a contar para Caio sobre o tio Estevão, sem tristeza, mas com reverência à memória do irmão. Em muitos aspectos, Lucas finalmente tinha a família que sonhara quando era criança no orfanato. Havia risadas na sala, refeições partilhadas, amor e respeito. Às vésperas de mais um Natal, decidiram celebrar na casa de Lucas e Sara. Montaram uma árvore grande, repleta de luzes coloridas e enfeites. Sênior Teixeira chegou antes, carregando um peru que preparara, além de um bom vinho. Um brinde a nós, disse ele, erguendo a taça quando todos estavam à mesa. Por termos a sorte de criar a família que escolhemos. A nossa família, concordou Lucas, entrelaçando os dedos aos de Sara. Ao futuro, completou ela animada. Depois da ceia, abriram os presentes. Sênior Teixeira recebeu um álbum de fotos que continha os momentos que haviam vivido juntos naquele ano. Ele folheou cada página, emocionado ao ver passeios no parque, brincadeiras com Caio, a evolução do relacionamento de Lucas e Sara. Para Caio, Lucas trouxera um carrinho de madeira artesanal, parecido com os que ele tinha no orfanato. Já Sara recebeu um colar de ouro que simbolizava um recomeço. Era, de certa forma, o que Lucas jamais conseguiu entregar a Helena em seu devido momento. Mas agora tinha outro significado, puro e renovado. É lindo, disse Sara tocando a joia. Obrigada, Lucas. Ele a abraçou. Você merece tudo de melhor. Mais tarde, enquanto conversavam perto da lareira, Sr. Teixeira relembrou o antigo Natal, quando encontrara Lucas arrasado. Eu tinha medo de que você não se recuperasse. Lucas respirou fundo. De fato, foi horrível. Mas hoje vejo que as dores de antes me trouxeram até aqui. A neve caía do lado de fora, mas o ambiente interno era quente e aconchegante. Sênior Teixeira foi embora tarde, após ajudar a arrumar a cozinha, deixando o casal e Caio para uma noite tranquila. Certa manhã, já em janeiro, Lucas e Sara foram visitar o túmulo de Estevão. Deixaram flores, e Caio, no colo de Sara, apontava para a foto do falecido pai biológico. Queria ter conhecido meu irmão, murmurou Lucas. Ele gostaria muito de você, respondeu Sara, acariciando o braço dele. Semanas depois, Lucas recebeu uma proposta para dar entrevista a um jornalista que se impressionara com a história da empresa. Como tinham superado intrigas e reerguido o negócio. Sara e Lucas aceitaram, contando a realidade dos fatos. A matéria saiu num jornal local, elogiando a força de superação e a honestidade com que ambos conduziam tudo. Em outra noite, Helena apareceu rapidamente em frente ao restaurante, onde Lucas, Sara, Caio e Sr. Teixeira jantavam. Ela o avistou, mas não se aproximou. Apenas trocou um aceno respeitoso antes de seguir seu caminho. Sênior Teixeira comentou: definitivamente cada um encontrou seu rumo. É assim que as coisas deveriam ser, concordou Lucas sem qualquer rancor. A vida seguiu. Com o passar dos meses, Caio já tentava dizer suas primeiras palavras. Mamãe, papai, vovô. E Sênior Teixeira era mesmo o avô adotivo que todos respeitavam. A empresa de transporte, agora legalizada e expandindo serviços, estava firme. A memória de Estevão era honrada nas paredes, com fotos dele em eventos de caridade que promovia. Uma noite, Caio, meio sonolento, perguntou a Lucas: Papai, o tio Estevão me vê lá do céu? Lucas engoliu em seco e respondeu suave: Acho que sim, filho, e tenho certeza de que ele está orgulhoso de você. O menino sorriu e adormeceu. Lucas permaneceu alguns segundos ao lado do berço, refletindo sobre como a vida é imprevisível. Ele, um dia órfão sem nada, agora tinha uma família cheia de afeto.
Para reforçar esses laços, Sr. Teixeira sugeriu que montassem um álbum genealógico. Colaram fotos antigas de Lucas no orfanato, as descobertas sobre Estevão, imagens de Sara grávida, do nascimento de Caio e momentos presentes do casal. Era uma história construída em meio à dor, mas que encontrara cura e alegria. No seguinte Natal, a comemoração se deu na casa do Sr. Teixeira, com lareira acesa, árvore cheia de ornamentos e um clima ainda mais alegre. No meio da celebração, ele ergueu a taça. Um brinde a nós que aprendemos a criar a nossa própria família. Todos brindaram em uníssono. Caio balançou sua caneca de chocolate quente, rindo ao imitar os adultos. Quando terminavam de servir a sobremesa, Sara tomou coragem e anunciou, radiante: "Temos uma novidade. Vamos ter outro bebê." Lucas ficou surpreso e a abraçou emocionado, enquanto o Sr. Teixeira batia palmas de alegria e Caio olhava para ele sem entender, mas sorrindo mesmo assim. Aquela casa, antes tão silenciosa, seria ainda mais repleta de risadas e carinho. Naquela noite, depois que Caio pegou no sono, Lucas foi até a varanda, observando a neve cair. Passou em revista mental todo o percurso até ali. O abandono de Helena, a ira e a dor, o encontro com Sara, a descoberta de que Estevão era seu gêmeo, a luta para condenar Bruno, a reconstrução da empresa e a formação de uma família tão inesperada quanto abençoada. "Obrigado por não ter desistido de mim, vida", sussurrou sorrindo, sentindo uma paz profunda. Sara se aproximou, envolvendo-o num abraço caloroso. "Em que pensa? Em tudo o que aconteceu. E em como é bom estarmos juntos." Ela o beijou de leve, acenando para que voltasse. Sr. Teixeira ainda terminava seu vinho e mostrava a Caio algumas fotos antigas, numa narrativa divertida. Para Lucas, aquele era o retrato perfeito de superação e amor. Tudo o que um dia ele achou impossível, agora florescia diante de seus olhos.